CBN, Emprego e Oportunidades. A educação sempre foi um fator importante para a carreira profissional, para conseguir melhores salários, e tem um estudo recente do IBGE apontando detalhes sobre isso e comparativos, inclusive com o período da pandemia. Quem vai detalhar para a gente é o Dimas Faccioli. Bom dia para você, Dimas. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Manhã CBN, Dimas. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Enfim, esse estudo é da Fundação Getúlio Vargas, né, do IBRE, né, do Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Foi feito por 3 pesquisadores. Eles avaliam, né, o mercado de trabalho brasileiro desde o início da década de 90. Esse estudo diz que desde 92 tem havido uma profunda mudança na composição educacional da população ocupada, com reduções significativas dos grupos menos escolarizados, de 0 a 4 anos, de 5 a 8 anos de estudo, e aumento sistemático da participação dos grupos mais escolarizados, 12 a 15 e 16 anos de estudos ou mais. Em consequência, a escolaridade média da mão de obra aumentou de 6,4 anos de estudos em 92 para 11,2 anos de estudo em 2020. Uma ótima notícia, né? Atualmente, mais de 60% dos trabalhadores já concluíram pelo menos o ensino médio, dos quais pouco mais de 20% completaram o ensino superior. Então, quer dizer que existe uma preocupação também das pessoas em buscarem essa qualificação? Existe, porque o mercado de trabalho está exigindo, né? Então, você tem uma exigência de melhor qualificação e, obviamente, o mercado de trabalho paga mais para quem tem mais anos de estudo, né? Então, são posições melhores e aí as pessoas, obviamente, vão buscando, né? Então, elas têm essa preocupação, sim, de se formarem melhor para conseguir posições melhores no mercado. A gente já falou aqui há um tempo atrás, né, que a diferença, por exemplo, de um profissional que tem 10 anos de estudos, que geralmente ocupa uma posição de auxiliar no mercado, para um técnico, por exemplo, pode chegar a 73% de diferença entre esses níveis, né? Nós estamos falando de 10 e 12 anos de escolaridade só mais 2 anos de escolaridade, né? Então, é bastante significativa essa mudança, né? E aí tem um detalhe, pensando até nos tempos atuais, porque é um estudo que pega aí mais de 10 anos, né, como você relatou, mas o comportamento também durante a pandemia. Exatamente, durante as pessoas, enfim, começaram a olhar muito, né, para essa questão, entenderam que o mercado estava muito exigente, porque as profissões foram mudando, né, foram ficando mais tecnológicas, e eu preciso de maior estudo, né, então, para poder me locomover em relação às posições do mercado. Então, enfim, nesse período, né, em relação em particular, enquanto o crescimento da renda ao longo de todo o período analisado, né, de 92 a 2020 foi de 1,9% ao ano, o aumento do rendimento sem melhoria na composição educacional teria sido de apenas 0,3% ao ano, né, Sandra? Então, muito menor, né, do que enfim, se você não tivesse estudado, então as pessoas perceberam isso, né? O que você tem dito aí em relação à evidência da importância da educação no mercado de trabalho foi revelado em relação à pandemia da Covid-19, que afetou principalmente os trabalhadores de baixa escolaridade. Em 2020, houve uma redução de 18% das ocupações de trabalhadores sem instrução e com ensino fundamental incompleto. Outro grupo muito atingido foi o de trabalhadores com ensino fundamental completo e ensino médio incompleto, com queda de 13,9%. Embora menor, a redução das ocupações de trabalhadores com ensino médio completo e superior incompleto também foi expressiva, né? Por outro lado, houve um aumento de 5% no número de ocupações de trabalhadores com ensino superior completo. Então, dada aí essa evidência e que ficou bastante forte, enfim, olhando a pandemia da Covid-19 também, como você fez referência. Ô Dimas, e observando hoje, inclusive com o avanço tecnológico, não só para uma inserção no mercado de trabalho, como também para melhorar o rendimento, o ensino à distância também é uma ótima alternativa, inclusive para quem está empregado, né? Exatamente, nós tivemos assim grandes descobertas, né, com a Covid. Apesar do ensino à distância ter surgido antes, né,
mas ele ficou muito evidente nesse modelo, né, que é um modelo que você poderia aprender à distância e estando em qualquer lugar do país, né, até fora do país. Você pode, por exemplo, acessar um ensino à distância de fora do país aqui, né? Então, de fato, ficou muito mais fácil você estudar no tempo que você tem, no tempo livre que você tem e mais barato, né? O estudo, de fato, ficou mais barato. A distância tem uma diferença significativa de preço em relação ao presencial. Ô Dimas, mas teve um período também que a gente chegou a comentar daquelas pessoas com alta qualificação, de terem um estudo, de terem a experiência e de não conseguirem voltar ao trabalho porque não se encaixavam nas vagas. Esse é um problema que ainda continua? Continua, né? Às vezes a pessoa assim estuda muito, né? Mas o que o mercado de trabalho paga é o quanto ela consegue transformar daquilo que ela sabe, né? Então, assim, às vezes eu estudo muito, tem várias graduações, tem pós-graduação, mestrado, etc., mas nunca tive a oportunidade de demonstrar que de fato aquilo tem valor para a organização. Então, se o que você estuda não tem significância para o trabalho, dificilmente você consegue um emprego. Então, tem gente com muita qualificação, mas que não tem lugar no mercado de trabalho, porque ele não conseguiu demonstrar que aquilo transformou a organização, o conhecimento dele pôde trazer algum benefício para a organização. Então, a gente fala que ele tem pouca coisa para vender, né? Ele acabou se especializando. Não significa que não tem lugar para ele no mercado de trabalho, mas determinados lugares vão ocupar ele. Por exemplo, a área de educação ocupa muito esse profissional que tem vários anos de estudo. Ou ele estuda para uma área específica que, por exemplo, a área de tecnologia, né? Então, que tem lugar no mercado de trabalho. Porque muitas empresas, diante aí de qualquer crise, acaba enxugando seus custos, né? E às vezes demite aquele que tem um salário alto, né? Independente aí da sua qualificação, para tentar uma mão de obra mais barata e também qualificada. Então tem essa divergência aí que é preciso entender também do mercado. Sim, o mercado você vai sempre competir, né? Estando empregado, você compete com quem está fora também, porque às vezes quem está fora alcançou uma velocidade maior e conseguiu uma qualificação equivalente, né? E aí talvez ele seja mais economicamente melhor para a organização, porque ele é mais jovem, enfim, ele tem mais energia, ele pode ficar melhor. E às vezes esse profissional que tem uma qualificação boa e está no mercado de trabalho, acabou não sendo tão produtivo, né? Ele acabou não avançando do ponto de vista de produtividade. Porque gente qualificada e fazendo o trabalho e sendo produtivo, as organizações não perdem de maneira geral, a não ser que aconteça uma crise naquela empresa, especificamente, ela tem que dispensar, inclusive, os excelentes profissionais. Mas é importante o profissional entender que ele está concorrendo com quem está fora também. Com quem ele tem que se atualizar a todo tempo, né? Exatamente. E entender se o que ele está se atualizando tem relação com o mercado de trabalho ou vai ter no futuro. Dimas Faccioli, consultor de recursos humanos, sempre falando aqui na CBN, agora dentro do Manhã CBN, às segundas-feiras. Obrigada pela participação, uma boa semana para você, Dimas. Obrigado a vocês, grande abraço a vocês e a todos os ouvintes. Ótimo dia, boa semana. Até.